falar não, porque já está aí, ó, estamos gravando. Bom, companheiro, aqui eu falei, né? Eu queria fazer um comentário sobre Jesus, que você como católico, né? Católico. Você tem ele como Deus, né? Filho de Deus, né? Isso. Ele é herdeiro de tudo, então ele é o Deus, né? Isso. Aí eu pergunto, primeiro, veja bem, começando assim, veja, quando Jesus se batizou, que ele foi lá no deserto, lá passar aqueles 40 dias lá, então diz que o Satanás foi lá conversar com ele lá e disse que fez umas ofertas. Disse para ele que se ele fosse realmente o Filho de Deus, que ele pedisse para as pedras se transformar em pão, que elas se transformariam, né? E outra coisa que ele falou, que se ele fosse realmente Filho de Deus, que ele saltasse do penhasco, né? E que os anjos então iam segurar ele, né? Porque está escrito isso. E a outra coisa que ele ofereceu foi todos os reinos do mundo, né? Dizendo assim, que todos os reinos foi dado a ele, foi entregue a ele, e ele daria a quem quiser. Ele daria a Jesus, se Jesus o adorasse. É isso que está escrito, né? Tá. Então esse Satanás que falou, que ofereceu para Jesus todos os reinos, aonde é que está escrito na Bíblia que Deus deu para alguém todos os reinos, todo o poder do mundo? Aonde é que está escrito? Você, como católico, você tem ideia de onde está escrito isso? Nossa, eu não tenho muita ideia não. Eu não tenho. Bom, lendo a Bíblia lá no começo, depois que Deus fez o homem e tal, fez os animais, né? Aí ele fez o homem e trouxe, e deu, está escrito assim, eu não lembro direito exatamente como está escrito, mas isso que está escrito, que Deus deu todos os animais, todo o poder, todo o domínio ao homem que ele criou, né? Todo o domínio de toda a terra foi dado ao homem. Certo. Se Deus deu ao homem, como que o Satanás disse que Deus deu para ele? Quem é que está mentindo? É claro, ele disse que o diabo é mentiroso, aquela conversa toda, né? Será que então é mentira que o Satanás lá, ele estava lá no deserto, lá ele mentiu então? Quer dizer, Deus não deu nada para ele. Só se for assim. Porque na verdade está escrito que Deus deu ao homem lá no começo, lá ele deu ao homem. Pô, Deus é de duas palavras, será que ele não garante o que diz? Porque deu para um e depois tira do outro. Aí outra coisa também sobre Jesus. Jesus é o rei dos reis, é o rei dos homens, né? Mas quando Israel, o povo de Israel, procurou Samuel e pediu para que Samuel elegesse um homem que fosse um rei deles e que andasse diante deles, que ficasse nas guerras, tudo, né? Que fosse o rei deles, como todas as nações tinham reis. E Israel não tinha rei. Israel ele tinha os juízes, né? E Samuel naquele tempo era um dos juízes, inclusive o último juiz de Israel foi o Samuel, porque depois houve os reis, que aí foi o Saul. Né? Então Deus escolheu Saul para ser o rei, assim como o povo pediu. Não antes de reclamar, advertir que quando Samuel foi levar para Deus o pedido de Israel, Deus teve uma conversa assim, dizendo que, bom, Samuel já não gostou da ideia, né? E Deus falou assim que para Samuel que não era Samuel que o Israel estava ofendendo, rejeitando. Israel estava rejeitando o domínio do próprio Deus, porque Deus estava sempre enviando juízes e tal, e Deus era quem dominava, quem levava o povo de Israel, né? E depois ele fez uma advertência também sobre os direitos, né, do rei e tal, aquela coisa toda. E o próprio Deus escolheu Saul para ser rei. Depois, é claro que o Saul lá pisou na bola, Deus tirou de Saul e deu para Davi o reinado. Agora, se Deus tinha um filho antes, por que ele já não deu esse reinado para o seu filho? Por que demorou tanto? Primeiro pôs Saul, para rejeitar Saul, para pôr Davi, para dizer, fazer promessa que na linhagem
da descendência de Davi, é que viria o Messias, esse que vocês dizem que é o Deus de Jesus. Se esse Jesus é filho de Deus mesmo, por que motivo é que quando Israel pediu para Deus um rei, ele já não deu Jesus direto como um rei para Israel, e tudo ficaria certo? Foi bem complicado isso aí, eu não entendo muito direito, não. Mas você é católico. Sou católico. Certo, você é o exemplo dos religiosos. Exemplo dos religiosos. Não entende direito nada. Bom, eu fico pensando, poxa, mas como que as pessoas podem aceitar que Jesus é o Deus, né, que Jesus errou tudo, se o próprio Deus disse antes lá para Moisés, né, muitas vezes ele disse, que não aceitaria nenhum outro Deus além dele. Não, outra coisa também, companheiro. Se o próprio Deus fez o mundo, fez essa maravilha toda, por que é que ele mesmo não habita naquilo que ele fez? E é claro, eu acredito que ele habitou. Eu acredito que ele, inclusive, é o primeiro homem, a primeira consciência, a primeira inteligência que houve nos animais humanos, né? Eu acredito dessa forma, que Deus é isso. Agora, por que motivo que, embora ele mesmo habitou, ele mesmo sendo homem, tem a menção de um outro anterior, mais do que o homem que recebeu toda a glória, todo o poder do próprio Deus? Eu não sei explicar direito. Eu sei, você não sabe explicar e ninguém sabe explicar, não tem crente que sabe explicar, não tem ninguém que sabe explicar, né? Mas aceita sem saber a verdade, sem saber de nada. Aí que tá o negócio, todo mundo aceita. Inclusive, eu estou pensando assim, por causa do companheiro Rubens, ele fez o último vídeo dele que eu vi, ele fez um comentário que, inclusive, tem gente, diz que a gente teme mais o diabo, e a gente tem medo do diabo, todo mundo tem medo do diabo, realmente, né? Do castigo eterno, né? Do inferno, aquela coisa, né? E tem mais medo do diabo do que de Deus. É claro que Deus nem é para se ter medo. Deus não é para ter medo. Eu acho que não. Agora, aí tem o companheiro Rubens lá e completou que tem gente até que nem acredita em Deus. É como se isso fosse uma ofensa. Então, quando você chegou, eu estava respondendo para ele. Eu parei de responder, então eu faço um vídeo aqui, eu já respondi. Eu sou ateu. Eu não acredito em Deus Criador. Não acredito mesmo. Agora, eu acredito em Deus dentro da criação. Dentro da criação existe, é claro, um Deus. Agora, aonde é que está esse Deus? O que é esse Deus? Deus é a inteligência, a sabedoria, é nós, o pensamento. Isso é Deus. Não existe nada maior do que o pensamento. Quer dizer, eu acredito, sim, em um Deus, não criador, mas um Deus da criação. Da criação. A criação que fez aparecer o Deus. E o Deus é aquele que, na própria Bíblia diz, né? É o ômega. É o homem. O homem é Deus. Não está escrito. A gente não sabe que nós somos filhos. O homem não é filho de Deus. Certo. Então, dizem que Jesus é filho de Deus também. Eu não acredito nesse Jesus que é filho de Deus. Isso eu não acredito, de modo algum. Né? Eu acredito assim, que aquela inteligência, aquela energia, primeiro, esse Jesus, eu penso que ele é o Abel, aquele que Caim matou. Né? Porque o primogênito, aquele que tem direito à herança da criação, da essência, é o primogênito, que seria Caim. Caim matou Abel. Abel foi o primeiro homem, primeira inteligência, a primeira consciência que saiu do corpo físico e entrou nas trevas da morte. Ele abriu a morte. Né? E está escrito que esse Jesus, ele veio, ele conheceu o inferno, ele conheceu a morte, ele conheceu o Hades, que falam, né? Tá. Agora, está escrito que a luz resplandeceu nas trevas. Qual era a luz que conheceu? Qual é a luz que as trevas conheceu?
A primeira luz que as trevas conheceu foi a vida, a consciência de Abel. Então ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelas trevas, quer dizer, o homem morreu, o primeiro lá morreu, né? A mulher morreu, né? O Caim e tal. Mas ele não, ele foi o primeiro, ele chegou, ele abriu a morte. Ele abriu a morte e permaneceu. Ele foi a primeira consciência. Aí depois dele, sim, depois que já está aberta a morte, aí os outros, né, foram para o inferno. Então eu penso que Abel é o mensageiro. Abel, inclusive, assim, diz que Jesus veio para pagar o resgate pela nossa vida. Pagar um preço. Ninguém mais pode pagar, quer dizer, resgatar uma coisa que não lhe pertença. E a vida foi tirada, foi de Abel. O primeiro que ser vivo, animal vivo, que foi tirado a vida, foi Abel. Então por isso que eu acredito. Ele só podia dar aquilo que ele possuía. Então foi Abel que é o mensageiro, é o Messias. Esse que é o que eu acredito. Agora, bom, já não tem muito tempo para falar, mas eu penso assim, cara, o mais importante disso é quando aquele Satanás que estava lá no deserto, conversando com Jesus, ele disse que daria para Jesus todos os reinos do mundo, porque a ele foi dado e daria para quem quisesse. Eu queria que qualquer pessoa procurasse na Escritura para quem é que Deus deu todo o domínio da terra. Bom, eu li que foi ao homem. Se ele deu para o diabo depois, é um Deus que para mim não merece nem atenção, porque é um mentiroso, é um cara sem palavras, né? Então, eu não sei. Agora, quem é que pode me dizer de onde é que veio esse diabo, esse Satanás, que tem e recebeu de Deus todo o domínio da terra? Bom, é só isso que eu já não tenho muito tempo. É só isso que eu queria dizer. Aqui um exemplo de um católico, como todo, pode ser evangélico, qualquer um. Pensa, aonde é que está escrito que Deus deu para Satanás todo o domínio de todos os reinos? Bom, companheiros, eu sou ateu. Eu sou católico. Fique com Deus. Tá bem? Você Amém. Gente, fica com Deus, companheiros.